meditar um pouco ainda no Evangelho de Lucas, né? Nós estamos dando sequência aqui a alguns pontos de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 21. Então, abra comigo a sua Bíblia, o seu smartphone aí, acesse o aplicativo, Lucas, capítulo 10, do verso 21 em diante. No capítulo 10, Jesus envia 70 discípulos, né, a saírem pregando o reino de Deus. Eles voltam satisfeitos, alegres, por tudo quanto acontece nesse ato, né, de obediência, de se pregar o reino de Deus para as pessoas das circunvizinhanças de onde eles estavam. E no versículo 21 do Evangelho de Lucas, também narrado por Mateus, né, capítulo 11, do verso 25 ao 27, nós temos aqui um momento de alegria de Jesus, né? Um momento em que ele se entusiasma em ver os discípulos voltando alegres. E eu vou voltar só alguns versículos anteriores, eu vou ler aqui o 17, para nós entendermos essa alegria que Jesus Cristo sente nesse momento. Aí nós vamos pegar do 21 até o 24 e vai ser essa palavra que nós vamos meditar um pouco hoje. Então pega aí do 17, que a epígrafe diz: o regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então Jesus se alegra nesse primeiro momento por ver a fé daqueles discípulos, daqueles homens que foram enviados, frutificando. Eles se encontraram verdadeiramente com essa fé que emana de Jesus. E ele continua: naquela hora, depois de ter dito essas coisas, não é? Que é mais importante nos alegrarmos e compreendermos que os nossos nomes estão arrolados nos nomes do céu, arrolados no céu, do que qualquer outra coisa. Ele diz: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Graças a Deus. Deus amado, que palavra tremenda, Senhor, que palavra robusta, Senhor, edificante, que alegra o nosso coração, que nos faz refletir acerca do teu reino e a quem tu queres revelar. Nos abençoa nesse momento, abre o nosso entendimento, nossa compreensão, ilumina-nos para que tenhamos uma compreensão correta e sejamos edificados ao término desta live, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então nós já compreendemos aqui o que Lucas estava dizendo, narrando aqui no ministério de Jesus, acerca dessa alegria, deste momento do seu ministério, que ele achou pertinente registrar. Jesus envia seus discípulos, estes regressam dessa missão felizes, jubilosos, porque coisas sobrenaturais acontecem, né? Milagres, prodígios, e as forças sobrenaturais, as forças do mal, da maldade, não é? Aí os anjos decaídos
se submetem pelo nome de Jesus aos discípulos. Isso para eles foi uma experiência grandiosa, né? Uma experiência de ver ali pessoas que estavam sendo oprimidas, né? Destruídas por dentro, tanto na parte física, emocional, psíquica, quanto social, né? As pessoas que tinham com frequência esses ataques de possessão, né? Ataques de possessão demoníaca, eram pessoas que ninguém gostaria de estar perto, principalmente quando no ato, né? De estar endemoninhado. Então os discípulos se sentiram felizes porque isso aconteceu. Jesus falou que lhes deu autoridade, que nenhum dano iria sobrevir, né, à vida deles. E ele falou que, apesar de tudo isso, de ser muito legal, de ser bom, de ser algo que realmente eleva o coração, o verdadeiro motivo da alegria deveria ser porque o nome deles estavam arrolados no céu, ou seja, a salvação os encontrou. Verdadeiramente eles estavam no caminho que conduz à salvação. Há quem não acredite, não é? Na salvação. Há quem acredite que não há do que se salvar, não é? Mas nós sabemos, a Bíblia nos revela que o Senhor está reservando o cálice da sua ira para o dia da aplicação da sua justiça, a aplicação do seu amor, quando Ele vier julgar, através de Cristo Jesus, as nações e a própria igreja, não é? Já que isso começará, melhor dizendo, através do seu povo. Glórias a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, Jesus no verso 21 se alegra. E ele se alegra não de maneira natural. Jesus exultou, né, no Espírito Santo. Teve ali uma alegria além do comum, além do normal, que o levou a expressar algumas verdades. Ele ora a Deus. E ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O Deus a quem nós servimos, irmãos. As palavras se tornam insignificantes para que nós possamos expressar o tamanho, não é? A grandiosidade, o seu poder. E nós temos que, às vezes, utilizar palavras que são comuns a nós, homens, para tentarmos ali compreender Deus da melhor maneira possível, já que Deus não é homem, Ele é Espírito, né? Ele é amor, Ele é justiça, Ele é a essência de tudo que é bom, Ele é a primeira pessoa da Trindade Santa, o Deus Pai, e Jesus reconhece isso, que Ele é soberano, né? Ele tem autoridade sobre a sua criação. Ele não a constrói, Ele não a cria, Ele não traz do nada a sua criação e a abandona ao léu, ao caos, né? A sua própria sorte, ao acaso. Muito pelo contrário, Ele coordena todas as coisas, né? Nenhuma folha da árvore cai sem que Ele saiba ou permita. Esse é o Deus que nós servimos. Então, por mais difícil que possam estar as coisas, Deus está no controle de tudo. Nós temos que ter atenção, irmãos, que muitas coisas que não são tão boas que nós vivenciamos, somos nós mesmos que causamos. Nós não podemos atribuir a Deus culpa, não é? Se isso fosse possível até. Porque muitas vezes são as nossas decisões que nos levam a sofrer consequências. Mesmo estando ali dentro da permissibilidade do controle de Deus, nós temos um caminho a percorrer, porque nós não somos robôs, nós não somos brinquedos de controle remoto, nós temos uma vontade, temos volição, não é? E realizamos essas coisas, realizamos o desejo do nosso coração. E assim, Jesus exalta a Deus nesse momento, reconhecendo a sua soberania, e principalmente, ele exulta a Deus, ele exalta a Deus, ele ora ao Senhor pelo motivo dele estar inserido, não é? Nesse grande projeto de salvação. E como Deus faz esse projeto, os caminhos que Deus utiliza, os meios que Deus utilizou.
e o objeto, não é, de alcance, o desejo de se mostrar. Deus desejou se dar a conhecer ao homem através de quem Ele quis, segundo a sua boa vontade, a sua soberania, os seus propósitos. Talvez se fosse um homem, não é? Se nos fosse dada a responsabilidade de escolher algumas pessoas para fazerem parte do nosso time, nós iríamos escolher aquele que joga mais, não é? Geralmente nas peladas de futebol, quando nós fazíamos isso, quando os dois, né, que eram escolhidos para tirar os times, né, escolher as pessoas, tinham a sua oportunidade de escalar ali no meio da rapaziada, é evidente que olhavam mais para aquele que tinha mais afinável. Eu quero aquele ali é craque, vem fulano para cá, né? E saiu escolhido por suas habilidades, por suas capacidades. Deus não faz assim. Deus não faz isso como nós fazemos quando nós vamos escolher alguma coisa, analisando as características das coisas, aquilo que porventura tem a maior probabilidade de sucesso, né? Deus não faz isso. Para que o homem, tendo essa aptidão, né, tendo essa capacidade de realizar, de fazer melhor do que os outros, ou a maioria, venha se engrandecer, venha ficar soberbo e achar que aquilo está acontecendo por causa dele, né? E o grande exemplo que nós poderíamos citar, isso é o próprio apóstolo Paulo, né? Que tendo as suas visões lá, vendo e ouvindo coisas inefáveis que não é lícito ao homem pronunciar e tal, Deus lhe coloca um espinho na carne para que ele justamente não fique soberbo. Então, se ele tinha essa probabilidade de assim ficar, imagine nós, né? Imagine nós que não temos essa intimidade toda que deveríamos ter, que não buscamos tanto que deveríamos buscar, que não somos tão presentes como deveria ser diante das coisas de Deus, porque nós na realidade, irmãos, nos preocupamos muito e com maior intensidade com as nossas coisas, né? Com aquilo que é nosso, com os nossos. E é justamente isso que a Bíblia trata, de Gênesis a Apocalipse, como nós devemos nos comportar socialmente, como nós devemos nos relacionar. É um grande desafio para nós, né? E o que Deus nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, como nós devemos nos relacionar do homem para com o homem, né? Humanamente falando, e como nós devemos nos relacionar com Ele. O que Ele requer de nós? Fidelidade. Nós devemos dar a Ele, só a Ele, não é? Com exclusividade, a nossa adoração, a nossa atenção, o nosso favor. Por quê, irmãos? Porque Ele nos dá tudo. Ele nos deu a vida. Ele é Deus. Nós não podemos analisar Deus como sendo um homem, como sendo um rei cruel, como sendo um rei que quer atenção para si, não é? Narcisista. Não, Deus é Deus. Ele é perfeito e absoluto em tudo. Então Ele merece. Não sei se os irmãos estão me compreendendo. Ele merece toda adoração, todo louvor, porque Ele é Deus. Não é um homem que egoístamente, não é, tenta atrair a atenção dos outros para si. Ele é Deus. E o fato de ter criado tudo lhe coloca nesse patamar de ser adorado, não é? De ser querido, desejado. E um dia nós estaremos em sua presença. Um dia nós estaremos com Ele, vendo, tendo experiências sobrenaturais, não é? Iremos viver o sobrenatural literalmente. Onde a razão não faz mais sentido, não fará mais sentido. Às vezes já não faz hoje, né? Onde as leis da física não mais têm sua influência. Os obstáculos deixarão de ser obstáculos. Assim como o corpo de Jesus Cristo foi glorificado, o nosso também o será, transformado, não é? Onde as moléculas que formam as coisas, não mais serão impedimento. Se nós quisermos passar por uma parede, passa, não é? E ainda assim poderemos comer. Tudo que aconteceu com Jesus, não é?
Ele é nosso exemplo maior. Então, Jesus fica muito feliz, ele se alegra, porque Deus escolheu as coisas pequenas da terra e não as grandes. Porque Deus não apresentou essas coisas aos sábios e entendidos, instruídos, mas revelou aos pequeninos como eu e você, como a nós, que não tínhamos compreensão dessas coisas, que líamos a palavra de Deus, mas não compreendíamos, no meu caso. Tentávamos enxergar mais profundamente, mas as escamas que estavam sobre os nossos olhos nos impediam de enxergar a palavra de Deus como verdadeiramente ela é. Até o dia que Deus resolve, pelos critérios dele, pelos seus próprios conselhos, pela sua própria vontade, derramar graça sobre nós. Ele nos via destruídos, arruinados, porque o homem sem Deus ele é arruinado e destruído. E a Bíblia nos diz, mais uma vez eu repito, como sempre repito, ele nos via mortos em nossos delitos e pecados, mortos. Então, não é uma mera escolha da parte de Deus, mas um derramar de graça, porque aquele que estava condenado agora tem a chance de viver. Aquele que estava condenado ao inferno agora tem a oportunidade de vivenciar o amor de Deus eternamente. Então é uma dádiva, é um presente, é um dom gratuito que vem de Deus para nós, que é esta graça, que através da sua compaixão, do seu amor, de tudo aquilo que Ele é e representa, Ele se derrama em nós e nos faz andar nesta terra com outros objetivos, com outros pensamentos, com outras preocupações. Começamos agora, tendo o início de uma intimidade com Deus, começamos a nos esquecer mais de nós e lembrar mais do outro. Começamos a entender e compreender que existem pessoas que precisam também da nossa atenção. E o interessante das coisas de Deus é que quanto mais nós amamos, mais somos amados. É bem verdade que quando nós amamos, a intensidade dos sentimentos são maiores. Nós amamos, mas também nos decepcionamos, não é? Temos também a capacidade de decepcionar a quem nós amamos. Então temos que ter cuidado com isso, né? E quanto mais próximos estamos uns dos outros, maiores sentimentos, maior a dor, maior sofrimento, maior decepção, maior angústia. Então, tudo é amplificado quando nós estamos nos caminhos do Senhor. Nós nos preocupamos com coisas que, até dentro da casa do Senhor, não é? Que não importam, passam a ter importância, mas não importam. Eu vou fazer aqui uma analogia que muitos já devem ter ouvido, mas retrata muito bem isso. Um jovem vai na igreja e fala para o seu pastor: pastor, eu quero sair da igreja, eu não quero me afastar de Cristo não, mas eu vou ficar em casa, não quero mais estar reunido com o povo na igreja não. E o pastor pergunta, preocupado: por que, meu filho, por que você quer fazer isso? Diz: não, é porque aqui na igreja as irmãs falam uma das outras, aqui ninguém pode comentar alguma coisa, logo o outro está sabendo, e é um disse-me-disse, ele via muitas coisas negativas na igreja. Então o pastor lhe propôs uma tarefa, não é? Uma ação. Ele disse: está certo, eu lhe dou minha bênção para você sair da igreja, agora antes de sair, faça uma coisa para mim. Pois não. Pega esse copo com água, encha e dê 3 voltas ao redor da nave do templo aqui, sem deixar derramar uma gota de água. Depois disso eu lhe abençoo e você vai para a sua casa. O jovem pegou, encheu o copo de água e saiu concentrado, olhando, deu uma volta, porque ele queria sair da igreja, não é? Porque havia muitos problemas na igreja, não é? Pastor não visita, pastor não ama, pastor não faz isso, a irmã do pastor é assim, é assado, essas coisas ruins e danosas que nós estamos, de vez em quando, né, ouvimos essas coisas. Então ele foi, quando terminou, ele chegou diante do pastor: aqui, pastor, não derramei nenhuma gota, posso sair da igreja? Aí ele disse: pode,
Mas você sabe por que você não derramou nenhuma gota? Sei, tive atenção, pois é. Você se concentrou no copo e na água que estava dentro. Se você tivesse vindo para a igreja e concentrado no conteúdo do culto, no objetivo principal do culto, você não ia ter tempo para ver nenhum dos problemas que você disse existir na casa do Senhor. É assim conosco, né? Então o jovem se conscientizou de que o problema não estava na igreja, e sim nele. Porque problema, meu irmão, vão existir por onde quer que nós andarmos, dentro da nossa casa, no trabalho, na escola, na faculdade e em qualquer igreja, desde que ali tenha pessoas. Se tiver um curral com vacas lá, não vai ter problema não, mas se tiver pessoas lá dentro, vai ter problema, porque nós temos essa capacidade de decepcionar, essa capacidade de errar, de falar demais, de ver demais, de se interessar com o que não precisava ter interesse, que não importa, que não faz crescer, que não edifica. Nós temos essa capacidade. Então o que o Senhor quer nos ensinar é que nós devemos vigiar quanto a isso, para podermos vivenciar as coisas que Deus tem para nós. Então, voltando para o texto, Jesus estava feliz demais, porque Deus tem um jeito diferente de ver as coisas do homem, logicamente, não é? Deus é Deus, e Ele apresenta o seu reino para os pequeninos. Somos nós os pequeninos que estamos aprendendo a ser crente, estamos aprendendo a sermos crentes nele, fiéis, como Ele exige de cada um de nós, não é? Como Ele pede para que nós andemos. Então é necessário que nós tenhamos a nossa vida como sendo uma aula diária, não é? Todos os dias, em todos os lugares, Deus está nos ensinando, falando conosco, nos capacitando, moldando o nosso caráter, mostrando os nossos erros e tudo aquilo que nós devemos melhorar. Então Jesus se agrada com isso. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É assim que Deus fez. Ele não escolheu os doutores, os sábios, os poderosos, escolheu os pobres, os humildes, os desgarrados, os rejeitados, os humilhados, os pequenos dessa terra, para se apresentar, para se dar a conhecer. Quando ele chama lá Abrão, não é? De Ur dos Caldeus, Abraão, no primeiro momento, Abrão, filho de idólatra, não é? O seu pai fazia ídolos de barro para vender, é evidente, ele também fazia, mas Deus não levou isso em consideração e o chamou. Lhe fez um convite, né? Lhe deu, melhor dizendo, uma instrução para que ele saísse daquela terra, do meio da sua parentela, e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, terra essa que manaria leite e mel. E ele ainda foi desobediente, levou Ló, não é? Seu parente, e nós sabemos o problema que deu nas campinas entre os pastores de Ló e o de Abraão. Então Deus gosta dessas coisas, não é? Pegou um homem e dele fez uma grande nação, embora que ele não veja, não é? Ele não tenha visto, mas nós sabemos que ao longo da história Deus cumpre as suas promessas. E uma das promessas, né, ou a mais importante, ou a maior de todas elas, é que um dia ele voltará. E a humanidade não está preparada. A própria palavra nos diz, não é? Que as pessoas estarão dispersas, cada um fazendo as suas atividades, em um dia como qualquer outro, em uma noite como qualquer outra. Jesus virá nos buscar. Você está preparado? Você está ansioso para isso? Pense numa ansiedade, vamos dizer assim, entre aspas, boa, né? Aguardar a vinda do Senhor com avidez, com ânimo, com alegria, com amor no coração, sem o desejo de julgar absolutamente ninguém, mas de viver o Evangelho. Esse é o nosso desejo. Tem que ser de todos nós, em nome de Jesus. Então Jesus continua. E ele fala agora dele, do Pai, da sua intimidade, né? Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus é parte da Trindade, e esta grande revelação de quem é Jesus e de quem é Deus é concedida aos homens por vontade exclusiva do Pai,
por vontade exclusiva de Deus. Se você e eu hoje estamos caminhando, como estamos caminhando, crendo como estamos crendo, foi porque Deus quis. Veja que texto explícito nesse sentido. Jesus diz: ninguém sabe quem é o filho senão o pai, e ninguém sabe quem é o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Então Jesus nos revela a Deus. Deus nos entrega nas mãos de Jesus, e Jesus diz que todo aquele que o Pai lhe entregou, de modo algum ele o lançará fora. Estamos guardados, protegidos. A nossa compreensão, né? O nosso entendimento, quem realmente somos, que é a nossa essência, a nossa alma, tudo aquilo que nós guardamos dentro de nós e chamamos de experiência, tudo aquilo que acreditamos, a nossa essência em si, quem de fato somos, tudo isso está guardado em Deus. A crença nele, a certeza nele, a fidelidade para ele, a perseverança para continuarmos a jornada, é ele que provê para nós. Lindo isso. E no verso 23, ele chama os discípulos em particular e fala uma verdade, né, que nós temos plena convicção de que concordamos, né, nesse sentido. Bem-aventurados são vocês que estão vendo isso, porque muitos poderosos da terra, muitos reis, como Davi, Salomão, por exemplo, profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, tantos outros, um dia quiseram ver, né? Desejavam ver esse reino acontecendo, eu chegando, o Messias sendo enviado, e vocês hoje veem, ouvem. Que privilégio! Aqui Jesus revela o privilégio de ser chamado, eleito, escolhido por Deus para estarmos inseridos nesse grande projeto, nesta grande família que é a igreja. Então nós temos que valorizar, né, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de Jesus e do Espírito Santo, porque muitos quiseram, mas não puderam. Eles viveram sombras, né, tipos daquilo que seria Cristo, deste reino que seria um dia inaugurado, que eles não saberiam quando, assim como também nós não sabemos quando Jesus virá. Do mesmo modo, os profetas não souberam, né, quando Cristo viria, apenas pronunciaram que ele viria. E deram detalhes, como no caso do profeta Isaías, não é? O profeta mais messiânico. É conhecido até como proto-evangelho, né? Porque inclusive ele tem 66 capítulos, o mesmo número, a mesma quantidade de livros da Bíblia. Então você tem valorizado, será que nós temos valorizado o Evangelho que tem chegado até nós através de tantos irmãos e irmãs que se dedicaram, que se doaram, que morreram, que verteram seu sangue, para que essa mensagem, para que essa boa nova chegasse até os nossos dias? Pois bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Nós não enxergamos, não somos testemunhas oculares como estes homens aqui foram, mas nós cremos, porque quem colocou essa crença, esse amor, esta fé em nosso coração foi Deus. Então valorize, né? Vamos valorizar. A igreja aí se prepara para começar a ter os seus cultos regulares, como eu falei, ainda com algumas restrições, seguindo alguns critérios. Não vamos, há um adágio no mundo que diz que nós só damos valor às coisas quando perdemos, né? Diz assim, a gente só dá valor quando perde. É verdade, irmãos, é verdade. Nós temos liberdade ainda no Brasil para falarmos de Jesus. Nós ouvimos notícias terríveis vindas do velho continente, né, do Oriente, principalmente, de pessoas que não podem falar de Jesus, que não podem sair de sua casa e ir para uma igreja cultuar, que não podem fazer uma oração na sua sala,
que não podem folhear a Bíblia na sua mesa antes de dormir, em qualquer outro lugar, no sofá, não podem folhear a sua Bíblia, porque não tem, é proibido ter Bíblia. E se tem, está correndo risco, às vezes até de morte. E nós aqui temos uma liberdade, né? Temos o prazer de falar de Jesus Cristo para o nosso vizinho, para um familiar, para um colega de trabalho, de escola. E o máximo que nós temos é uma rejeição, não quero ouvir, não está bom e tal, mas não perseguição. E nós devemos orar pela igreja perseguida, né? A igreja que sofre, a igreja que lamenta, que ora pela vida de Jesus, que ora por tempos de refrigério, de socorro, de alívio. Nós devemos orar por esta igreja. Amém? Valorize. Valorizar o que realmente importa. Nós devemos valorizar realmente o que importa. Que Deus nos dê fé, né? Que Ele faça essa fé aumentar, a semelhança do grão de mostarda, para que nós possamos continuar nossa jornada, nossa caminhada, em nome de Jesus. E assim vamos chegando ao fim de mais uma live. Eu oro a Deus para que possamos estar juntos com a maior brevidade possível. E assim estaremos, né, usufruindo um da presença do outro, matando a saudade, revendo os amigos e irmãos. Estaremos juntos mais uma vez na próxima live, que acontecerá domingo, não é? Se Deus quiser, teremos, se tudo estiver dentro da normalidade, a EBD pela manhã e à noite a live de domingo para a honra e glória do Senhor. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.